Muita gente, na hora de construir seu motorhome artesanal, fica meio perdido em quais são as etapas necessárias para a construção. E se você é uma dessas pessoas, fica tranquilo que a gente tá aqui para te ajudar. Nesse vídeo, vamos te mostrar qual é a primeira etapa, e uma das mais importantes, para poder construir a sua casa sobre rodas. A primeiríssima coisa que você precisa fazer depois que você comprou sua van, Kombi ou o veículo que você decidiu morar, é a limpeza dela, para poder saber o real estado da lataria e também poder tratar todos os pontos de ferrugem. Então aqui nesse vídeo você vai encontrar os materiais necessários para essa etapa, a execução e também mais alguns perrengues aí que a gente passou. E se esse conteúdo for útil para você, já se inscreve aqui nesse canal que vai ter muito mais. E já curte esse vídeo para chegar a mais pessoas que estão passando pelo mesmo e também para ajudar elas. Bom, a gente começou a limpeza agora em março de 2023. Mas antes de começar a limpeza efetivamente, a gente resolveu tirar a divisória, porque a divisória da cabine, né? Porque a gente não queria essa divisória no final, né? Vai ser aberto. E também para poder facilitar a nossa limpeza. Essa divisória, né? Ela é toda arrebitada, ela é arrebitada dos dois lados, tanto no lado da cabine quanto no lado do baú. No lado do baú é um pouco mais fácil de tirar, porque você tem um pouquinho mais de espaço, né? Para poder bater. Eu fiz tudo com uma talhadeira e um martelo. Dá bastante trabalho, assim, tem que dar bastante porrada, mas foi tranquilo até do lado de cá. Mas o lado dentro da cabine tem alguns rebites que ficam bem atrás do banco, então foi bem difícil, assim, de tirar, porque tu não tem muito ângulo, né? Teria que retirar todos os bancos fora para conseguir tirar mais fácil. O banco aqui não vai mais pra frente? Não, ele é fixo. Ah, ele é fixo. Teria que tirar ele para ficar um pouquinho mais fácil, mas... Bem mais fácil. O que tem debaixo do banco aí? Não sei qual é o trabalho para soltar esse banco e botar de volta. Tá baixando. Depois de resolvido essa remoção da divisória, a gente partiu pra limpeza. Eu comecei limpando ela por fora e foi um trabalhão, viu? Porque ela é muito grande e eu fiz tudo isso sozinha, só pra constar, né? Então eu precisava ficar subindo em cima de cadeira. Aí tinha sol, então secava muito rápido, então eu tinha que fazer tudo com muita agilidade. E tem mais um adendo ainda, que eu nunca limpei um carro. Nem por dentro, nem por fora, porque eu nunca tive um carro próprio. Então se eu fiz alguma coisa que eu não deveria no meio desse vídeo, não me sacrifiquem por isso. Sobre os produtos que a gente usou nessa etapa de limpeza, como não é o nosso foco principal falar sobre a limpeza, a gente vai deixar aqui os links e mostrar, né, esses produtos que a gente escolheu. Com esses links vocês podem acessar, comprar se vocês quiserem, é um link afiliado nosso. Vocês não pagam nada mais por isso e acabam ajudando a gente aí a chegar mais perto do nosso sonho. O primeiro produto aqui que a gente usou foi a luva de microfibra. Bom, ela é bem macia, né, ela serve principalmente para você não arranhar tão fácil o carro, né, na hora da limpeza, e ela é melhor do que esponja, esses panos assim mais baratos, né? E ela também não é muito cara, assim, a gente comprou por R$15. A gente usou também o shampoo automotivo neutro, ele é melhor assim do que usar esses produtos que normalmente a gente acaba usando, né? Que é o shampoo, né, convencional, detergente, sabão em pó. Então ele é específico para remoção de sujeira do seu carro. E a gente pagou R$33,62 nessa criança aqui. Ela é bem grandinha, ela tem 5 litros, então dá pra você lavar seu carro acho que um ano inteiro. Depende de quanto você lava o seu carro, né? A gente lava de vez em quando, então acho que um ano tá tranquilo. De vez em quando é até elogio, né? De vez em nunca. Umas 2 vezes por ano tá bom, né? Bom, outro produto que a gente usou foi pano de microfibra. Ele é mais pra parte de secagem do carro, enquanto a luva assim é pra parte de lavar, né, remoção de sujeira. Esses aqui a gente usou, mas eles não secam muito bem, assim, a gente não recomenda, mas tá mostrando pra vocês mesmo assim, né, pra vocês saberem. A gente não recomenda esse tipo específico que a gente comprou. Tem alguns tipos de panos
específicos para secagem, que eles são realmente muito bons. Só que a gente só escolheu o mais baratinho e foi a pior decisão. O barato dele sai caro. Um outro produto que a gente usou, né, o limpador multiação, o mais conhecido, o APC. Ele serve principalmente para limpar a parte interna do seu carro, né? Você pode usar ele para limpar o banco, limpar painel, limpar partes plásticas que você tem ali. O mais comum, né, o uso dele é para as partes plásticas. E nessa criança aqui a gente pagou R$ 46,99, R$ 47,00, também de 5 litros. Bom, o que a gente também comprou foi o restaurador de plástico. Ele é para renovar, né, revitalizar assim o plástico do seu carro. No nosso caso não funcionou tão bem, né? Ele deu um brilhozinho, mas logo depois já ficou a mesma coisa que tava. Ele também protege assim contra raios UV. Ele não é tão baratinho, né? Ele é de 500 ml e a gente pagou R$ 53,00. Só um adendo aqui que ele rende bastante. A gente usou basicamente no painel inteiro e eu só usei, nada, entendeu? Para aplicar o produto, né, veio junto esse aplicador de espuma. Às vezes vocês vão achar para comprar separado, né? Esse aqui que a gente comprou veio junto já nesse valor. Bom, outra coisa que a gente comprou foi o pulverizador. Ele é uma boa opção caso você não tenha um lava-jato. Ele até faz bastante pressão e facilita na hora de fazer espuma e lavar mesmo. Ele não é muito caro, a gente pagou 43, ele tem um reservatório de 3 litros, então é uma boa opção. Outra coisa que a gente usou, foi bem improvisado, né? Foi um pincel macio aqui, só para limpar aquelas partes dentro de abertura de ar-condicionado, esses lugares mais difíceis aqui que geralmente com um aspirador você não consegue limpar, né? Nem com um pano. Eu vi gente também usando até pincel de maquiagem, comprando específico para limpeza do carro, obviamente, mas basicamente qualquer pincel macio. Bom, e se alguém tiver curiosidade do preço do pincel, foi R$4,00. Para limpeza eu comecei pela cabine, passando o pincel nos pontos mais difíceis de alcançar para realmente tirar essa poeira, e logo depois já fui espirrando o APC no pano e passando em todo o painel. Passei o aspirador nos bancos e depois, com tudo limpinho, fui passar o renovador de plástico. Como eu tinha comentado antes, fui colocando uma gotinha no aplicador e já conseguindo passar em praticamente todo o painel. E eu confesso que não deu muita diferença, assim, pelo valor eu esperava um pouquinho mais. Deu aquele brilho assim na hora, mas não adianta. O plástico desse carro, ele tá bem desgastado e eu acho que o único jeito de revitalizar realmente é só pintando ele. Logo depois, seguindo pra parte externa, limpei as rodas e em seguida já fiz uma pré-lavagem aí pra tirar o grosso da sujeira e depois continuei com a lavagem padrão. Depois dessa parte resolvida, eu comecei a limpar a parte do baú, que era o que mais eu tava curiosa, que mais eu tava empolgada pra realmente ver alguma diferença nessa van. Comecei tirando as laterais, que ela tinha um forro ali, pra saber realmente como que ela estava, né? O real estado dela. Ai, a gente vai ter mais trabalho do que a gente imaginava. Então, aparentemente não tá tão enferrujado, mas tá sujo pra... Eu tentei passar o pano, né, pra ver se tava enferrujado embaixo e tem tinta embaixo, pelo menos, sabe? Parece que é só mais uma sujeira grossa mesmo. Só que, a gente olhando mais pertinho aqui, ó, onde isso aqui tampa, dá pra ver que tá escorrido laranja, ferrugem. Então, eu imagino que vai ter que dar uma boa investigada em tudo. Ah, parece ainda tá boa, sim, mas... Não tão boa quanto... Não tão boa quanto ele falava. Ele vende... quanto o marketing que ele fez. E sério, tava deplorável. Eu fiquei assim, inacreditada com aquilo que eu tava vendo. Ela tava extremamente suja, com um barro grosso, assim. Esse barro já tava fazendo parte da lataria da van, de tão grudado que tava. E eu não sabia exatamente como que eu iria conseguir limpar essa parte. Então eu pensei em ir pelo básico, que é misturar a água com shampoo automotivo e ir limpando aos poucos. Porque eu fiquei com bastante receio de jogar água em tudo, porque tinha
porque tem, na verdade, uma parte de fiação exposta, então eu fiquei com medo de dar algum problema. Antes de eu fazer essa limpeza normal aí com água e shampoo, eu pensei em usar o aspirador pra ver se me ajudava, se agilizava um pouquinho o processo, mas a sujeira nem se mexeu. Aí realmente eu só usei o pano bem torcido, bem úmido mesmo, pra evitar dessa água chegar na fiação. Limpei todas as laterais primeiro, pra depois ir pro teto, que eu só não fiquei com torcicolo por obra divina, é a única explicação que eu tenho. E depois eu segui pro chão, que pra conseguir limpar o chão, a gente precisou primeiro tirar o assoalho que tava nela. Temos um chão sem nada. Sem nada é uma palavra muito forte, né? Com bastante ferrugem. Bom, depois de limpinho, né, a gente foi procurar aí os pontos de ferrugem, tratando assim todas as ferrugens que estavam mais superficiais, né, principalmente nessa área interna aqui onde a gente vai morar em cima, então é muito importante que você cuide bem dessa área, porque é onde você vai viver e você tá colocando um pouco da sua vida em risco. Então assim, ferrugem, mofo, essas infiltrações que podem acontecer, toda a parte elétrica, são coisas que você tem que tomar muito cuidado, porque é uma segurança, né, que você tem que ter na hora de viajar, então deixa tudo certinho essa parte. Bom, voltando ao momento Shoptime, os produtos que a gente vai precisar nessa etapa são a escova de aço, né? A gente usou ela para tirar o grosso da ferrugem. Acho que aquelas ferrugens muito profundas não é o indicado, mas essas ferrugens mais superficiais, assim, ela é bem boa para tirar. E a gente pagou R$13 nela. Outro produto que a gente usou foi o convertedor de ferrugem. Ele vai proteger aí para, né, barrando essa progressão da ferrugem na sua lata. Esse aqui é de 200 ml, ele é bem baratinho, R$14. A gente usou bastante, assim, sabe? Dá para uma área bem grande. Para usar junto com o que eu falei anteriormente, aqui a gente tem o Ramerite, né, que ele é um esmalte sintético. Então é uma tinta que você vai jogar por cima aí do... Jogar não, né? Passar. Você vai passar por cima aí dessa área que você já tratou, né? Pode até ser sem tratar, mas que vai impedir essa ferrugem de continuar se propagando. Dá para você passar sem fazer esse tratamento que nem a gente fez com o convertedor de ferrugem, mas a gente viu assim que o mais indicado seria realmente passar ele em conjunto com essas coisas para dar uma durabilidade maior. A gente pegou uma lata de 800 ml, ela tá R$79, e ela, assim, rende bastante. A gente conseguiu fazer todo o chão e uma boa parte da parede aqui, né, onde tinha coisas pra gente passar, então ela rende bem. E para aplicar esses produtos, né, a gente acabou usando 2 pincéis, um para cada etapa, né, um para um convertedor e um para o esmalte sintético. E pagamos R$4 cada um. E para você tratar a ferrugem, você tem duas opções de produtos. Você pode usar o removedor de ferrugem ou o convertedor de ferrugem. A nossa decisão de usar um convertedor
é que a gente consegue passar ele em cima da ferrugem. A gente raspa um pouco ali para tirar a tinta que tá por cima ou a ferrugem mais solta ali mesmo, mas a gente consegue passar ela por cima da ferrugem, porque a ação do convertedor com a ferrugem, ela já cria ali uma película para justamente poder também pintar em cima. Já o removedor, para ele agir corretamente, é preciso retirar o máximo de ferrugem que puder. Como seria mais difícil pra gente, para conseguir fazer toda essa eliminação da ferrugem, a gente resolveu ir pro convertedor mesmo, já sabendo que seria uma ferrugem mais superficial. Os removedores que a gente pesquisou, até trouxe uma colinha aqui para mostrar para vocês, mas os melhores assim que a gente achou foi o Wanda, Ferrox e Vedacity. Já de convertedores, a gente usou o TF7, a gente também viu assim que o pessoal recomenda o PCF e o Oxmill. Esse Oxmill a gente ainda quer testar, né? A gente tem mais coisas aqui para fazer, de tratar de ferrugem, e a gente já tá no fim desse TF7 que a gente comprou, então a gente quer testar com ele porque falam muito bem. Daí a gente já vai conseguir ter uma comparação entre os dois. Eu vi um vídeo aqui no YouTube testando esses convertedores e removedores de ferrugem, e o Oxmill foi o que mais deu um resultado bom. Eu achei ele, assim, perfeito. Eu gostaria de testar, mas parece que ele só vende por litro e talvez a gente não precise mais de tanto produto, então talvez a gente não vai conseguir testar. Mas se a gente achar mais ferrugem, talvez a gente consiga testar ainda. Bom, e do esmalte sintético a gente não encontrou tantas informações assim na internet. Então as poucas que a gente encontrou, que a gente achou que faz sentido, a gente vai trazer aqui para vocês. Então para passar a tinta direto assim na ferrugem, a gente achou da Suvinil, Mazá e a que a gente escolheu, né, o Ramerite. A primeira etapa é passar a escova de aço em todos os pontos de ferrugem, limpar com um pano toda aquela poeira de ferrugem que fica, para depois passar o convertedor de ferrugem com um pincel. Já passei em metade da van, já dá pra ver que ele tá começando a reagir, tá ficando mais preto, não há diferença. E depois de deixar secar de acordo com o que a embalagem diz, que no nosso caso foram ali 2 horas, já é o momento de passar o esmalte sintético, deixar secar e tá pronto. Bom, a gente vai abrir aqui, a gente já tirou algumas coisas, são coisas um pouquinho mais profundas que a gente vai ter que trabalhar com um pouquinho mais de vontade, acho que na ferrugem, mas não vai ser agora, né? Vai ficar para um próximo vídeo, a gente ainda não chegou nessa parte de fazer. Já tá meio ruinzinho de abrir porque a gente tirou a guia que tem aqui, mas a gente já vai mostrar. Deixa eu só ver se eu E daí a consigo porta puxar. cai. Aqui não tem mais a guia, né? Toma cuidado. Tá levando junto. Ah, eu vou ter. Deixa eu tirar. Bom, por causa disso aqui que não tá indo, a gente tirou já essa guia, então eu tenho que tomar um cuidado. Essa parte aqui não tá tão feia, né? A gente ainda vai fazer, mas tem alguns pontinhos assim que a gente sabe que tem que dar uma boa lixada e passar produto. Então esse lado também tá legal, tem um pouquinho de ferrugem, mas até que não tá tão ruim. Bom, e aqui onde a gente já sabe que é o mais crítico. Vou tirar aqui para mostrar. Esse aqui tem uma parte aqui que parece mais rachadinha, tem até um buraco já, então a gente imagina que quando tem chuva a água acaba entrando por aqui. E também a gente acha que o pessoal que tinha esse carro antes, eles acabavam lavando essa parte interna com lava-jato e essa água infiltrava por baixo dessa borracha e ficava presa aqui. Então a gente acha que por isso que está um pouquinho mais gasto nesse lado aí a lata. Além disso, a gente vai ter que tirar esses bancos para poder olhar como é que está o estado aqui embaixo. A gente vai ter que tirar em cima aqui. A gente quer ver como é que está a lata num todo, né? Então isso vai ficar para a próxima etapa. A gente vai tirar tudo e começar a tratar isso também. Então provavelmente a gente começa agora essa semana, tem feriadão aí no final, então a gente vai tocar no feriadão fazendo isso para, né, poder mostrar para vocês aí na sequência. Bom, agora a gente vai tratar essas ferrugens um pouquinho mais profundas. A gente ainda não sabe como, a gente imagina que vai ser com massa plástica, alguma coisa assim,
Mas se você já tem experiência com isso e quiser ajudar a gente aí, bota nos comentários. Se tiver algum link de algum vídeo que vocês acham que ensina legal, ou se vocês mesmos querem passar a experiência de vocês, fica à vontade que a gente tá aceitando toda a ajuda do mundo. E é com essa notícia de mais perrengues para as próximas etapas que a gente vai se despedindo desse vídeo. Então um beijo e até a próxima. Espátula. Não. Eu ia falar missão de remover. Ela é de microfibra e é uma luva. ASMR. Shampoo automotivo. Não, aqueceu verde. Posso ler? Onde que tá escrito a PC aqui, meu amor? Estou... Deve estar bem pequena. Viu? Antes de ser grossa. Já viu se é isso mesmo? É pintar? Ou é só jogar fora? Não, amor, não é só jogar fora, pelo amor de Deus. Saúde. Obrigado. Acordar cedo me dá alergia. Imagino que alguém passando na rua com uma bicicleta ou andando. Será que é o gás? Ou isso. Ai, Deus. É, o gás passando bem devagar. Bem devagar. Pra dona de casa perceber que o carro do gás está passando na sua rua. Bom, com essa música. é um outro nível agora, porque você não sabe o que é. É só a musiquinha. A música clássica aleatória.